Nós somos as musas. Se você já assistiu Hércules da Disney, deve se lembrar das musas no começo, contando a história de como Zeus sozinho derrotou os titãs e salvou o dia de forma muito alegre, colorida e musicalesca. Logo veio seus raios atirou, e os maus encarcerou, demais sozinho fez o caos terminar. Mas deixa eu te contar uma coisa, a Disney mentiu pra gente. Na mitologia grega, de fato, a história é muito mais embaixo. Antes de Zeus chegar com seus raios para salvar todo mundo, ou dos gigantes, titãs, antes das práticas extraconjugais de Zeus. Antes de Homero escrever a Odisseia, não havia a mitologia de Medeia, o mundo era só uma Pangeia. Eu disse que faz tempo. Antes de tudo isso, havia o caos. Deuses primordiais, tretas familiares, tronos usurpados, basicamente uma mistura de casos de família com Game of Thrones. Sem os dragões. E a Cristina. Olha, é tanta briga que acho que o sobrenome da nossa família deveria ser Barraco. Hoje nós vamos explorar a origem do universo na mitologia grega, desde o caos até a grande era dos titãs, com base principalmente nos relatos de Hesíodo. Sem versão da Disney aqui. Só digo N-A-O. Antes de começarmos de fato, vale frisar que os gregos criavam esses mitos não como histórias épicas, mas como forma de explicar o mundo. Eles usavam de deuses e monstros para dar sentido a coisas que eles não conseguiam entender ou dar explicações empíricas na época, como o dia, a noite, o amor, a morte, a fúria da natureza, até a própria existência da humanidade. Ou seja, para eles cada aspecto da vida tinha um rosto, uma família e uma boa dose de drama. Tudo começa com o caos. Não a bagunça do seu quarto, mas o abismo primordial, um vazio absoluto. Do caos surgem as primeiras entidades, Gaia, a Terra, Tártaro, o abismo, e os gêmeos, Érebro, a escuridão, e Nix, a noite. Serem gêmeos explica a semelhança entre seus domínios. Da união, se é que vocês me entendem, entre Érebro e Nix, eu sei, vai se acostumando que esse tipo de relação incestuosa vai acontecer bastante nessa história. Dessa união surgem Éter, a luz, e Êmera, o dia. Mas Nix não parou por aí. Sozinha, sem qualquer parceiro, ela continuou fazendo um monte de filhos, como Geras, a velhice, Eris, a discórdia, Hipnos, o sono, Tânato, a morte, e a lista continua. Essa daí se dedicou bastante na questão de fazer filho. Gaia foi outra que seguiu essa tendência de ficar fazendo filho sozinha e deu à luz a Urano, o céu, Oreias, as montanhas e Ponto, o mar primordial. Ou seja, Gaia tava priorizando ali mais o autocuidado mesmo. Esperta ela. Com a união de Gaia e Urano, sim, Gaia, mãe de Urano. Eu já avisei que isso ia acontecer bastante. E esses dois juntos tiveram 12 filhos titãs. E você achando que a sua avó tinha muito filho. Titãs esses como Cronos, Reia, Hyperion, Oceano e lá vai fumaça. São muitos nomes. Como se esses filhos todos já não fossem o suficiente, depois ainda vieram os Ciclópios e os Hecatônquiros, gigantes de 100 braços e 50 cabeças. Como isso funcionava, você vai ter que perguntar para Hesíodo mesmo. Porém, só tinha um pequeno probleminha nessa grande família feliz. Problema esse que diverge em duas versões diferentes. Segundo Hesíodo, Urano temia a força de seus filhos que poderiam destroná-lo e roubar o seu poder, então os aprisionou dentro de Gaia. Já em outras tradições, Urano aprisionava seus filhos monstruosos, Hecatônquiros e os Ciclopes dentro do submundo que ficava nas profundezas de Gaia, por considerar eles aberrações. E não é pra pouco, né? Independente da versão, isso causava muita dor em Gaia. Por conta disso, Gaia começa a arquitetar um plano contra Urano e cria uma foice com o material mais resistente que ela encontrou em si mesma e convoca os seus filhos para se rebelarem contra o pai. Porém, só um deles é louco bastante para aceitar essa empreitada. Cronos, o mais novo dos titãs. Sempre o caçula, sempre o caçula. Aqui nós podemos notar uma coisa curiosa, que vai se repetir bastante por sinal. Desculpa pelo spoiler, mas esses caras tentam evitar que algo ruim aconteça e fazem isso da pior maneira possível, que no final acaba causando aquilo que eles estavam tentando evitar. Gêmeos. Cronos se esconde esperando o momento em que Urano estivesse mais distraído fazendo você sabe o que com Gaia, e na hora certa ele vai lá e PAM! Castra o próprio pai. Inclusive, isso aqui levanta um certo questionamento que é: se Cronos estava também dentro de Gaia em uma das versões, como que ele conseguiu castrar o próprio pai? Ele viu o negócio entrar e... por dentro?
Ferido, o sangue de Urano cai na Terra, gerando as conhecidas como nós Fúrias, as ninfas das árvores e também os gigantes. Olha só. Aí, claro, como eu ia me esquecer, quando as genitais de Urano caem no oceano, forma-se a espuma do mar e dela surge Afrodite, a futura deusa do amor e da beleza. Pra tu ver que a querida é velha também, né? E, por favor, não me perguntem o que Hesíodo quis dizer com essa tal espuma do mar que saiu do instrumento de Urano, cara. Da quinta série dentro de mim grita tão forte nesses momentos. Só saibam que eu nunca mais entrei no mar da mesma maneira. E isso é pra vocês verem que até no fim, esse cara não para de fazer filho. Eu genuinamente fico impressionado com o quão fértil todos esses deuses são. Com Urano derrotado, não morto, já que esses seres não podem morrer, Cronos assume o poder depois desse lindo momento familiar. Porém, essa história tem uma grande reviravolta, né? Gaia feliz depois de tudo isso. Finalmente essa dor vai acabar, vou tirar essas criaturas de dentro de mim. Porém, Cronos vira e fala: não vai não, querida. Só eu e meus irmãos titãs vamos ser livres. Esses monstrinhos aí podem continuar exatamente onde estão. E isso vai causar um ressentimento muito grande em Gaia, que vai ter volta mais tarde. Agora, ele governa o cosmos juntamente de sua irmã e esposa Rhea. Sem comentários. E assim começa a Era dos Titãs. A partir daqui, cada titã tinha o seu próprio domínio. Oceano, mares, Hyperion, o sol, Theia, a visão e luz celeste, Febe, a sabedoria profética, Themis, a lei e ordem divina, Mnemosyne, a memória, Crios, as constelações, Tétis, a água fresca, Rhea, fertilidade e maternidade, Sirius, o conhecimento, Iapeto, a mortalidade, e Cronos, o tempo e, é claro, governante supremo dessa geração. Os titãs também tiveram filhos importantes. Oceanos e Tétis tiveram milhares de filhos, Rio e ninfas marinhas. Febe e Coios foram pais de Leto, futura mãe de Artemis e Apolo. Hyperion e Theia geraram Hélio, o Sol, Selene, a Lua e Eos, a Aurora. Então nessa brincadeira deles de fazer filho, basicamente deram forma a todo o universo. E Prometeus, filho de Iapeto, criou a humanidade. Pois é, nós também estamos nessa história há muito tempo. Porém, tem um detalhe não tão pequeno que eu deixei de mencionar. Eu bem que disse que essa história é digna de um caso de família. Os próprios pais de Cronos, Gaia, que ele enganou, e Urano, que ele castrou e usurpou o trono, fizeram uma profecia de que a história iria se repetir. Ele também seria destronado por um dos seus próprios filhos. Jogando os traumas e paranoias pra frente como um bom pai faz. Aí você pensa, Cronos então, pra fugir da profecia, decide não ter filhos, porque seria o mais sábio a se fazer. Pelo contrário, ele tem filhos. Aos montes, porque esses caras não pensam. Ele realmente acreditou que poderia ser mais esperto do que o próprio destino. Mas também vamos ser justos com o cara. Os deuses da mitologia grega, assim como nós, não são perfeitos. E pessoas têm desejos, deuses têm desejos. E se hoje em dia, com todos os métodos contraceptivos possíveis, acidentes acontecem, quem dirá na época que não tinha nada? E mesmo que houvesse, né? Eu acho que esse é um dos poucos casos, né? Que, atenção meninas, esse é um dos poucos casos em que de fato o cara pode usar a desculpa de que não caberia. Porque não caberia. Desculpa. E outra, como se já não fosse bastante, Rhea, sua esposa, é a deusa da maternidade e fertilidade. Eu acho que já estava meio que fadado a acontecer. E acho que essa é a questão, né? Um dos pontos centrais da mitologia grega é de que não se pode fugir do destino. E isso é uma coisa terrível. Mas a burrice desse cara também ajuda, porque como ninguém nunca aprende nada nessa família, o que Cronos decide fazer a partir disso? Criar cada filho com amor e carinho para evitar que eles tentem usurpar o trono do pai querido e amoroso? Não, não. Até porque isso daria muito trabalho. Então cada vez que Rhea dava à luz, ele engolia a criança. Uau! Assim, Hestia, Deméter, Hera, Hades, Poseidon, todos foram engolidos vivos, residindo ali na barriga de Cronos. Como eu disse, eles não morrem. Acho que já sabemos quem vai ganhar o prêmio de pai do ano, hein?
Porém, Rhea não estava gostando nada disso e decide fazer alguma coisa pedindo ajuda à sua mãe Gaia, que já estava guardando certos ressentimentos de Cronos. Quando o sexto filho nasce, ela o esconde em Creta e entrega a Cronos uma pedra enrolada em panos. Cronos, já ali no costume, engole sem nem ver o que era. Esse filho, que cresce em segredo aos cuidados de Gaia, será o responsável pela queda de Cronos e dará início à guerra contra os titãs, que ficará conhecida como Titanomaquia. Filho esse chamado de Zeus. Mas essa é a história pro próximo vídeo. Se você gostou de conhecer a origem do universo na mitologia, não se esqueça de deixar seu like, se inscrever e ativar o sininho para ficar por dentro do restante dessa história. Então um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite a todos e falou!